A ginástica sempre encantou o mundo com sua mistura de força, beleza e coragem. É um esporte que exige precisão milimétrica, disciplina absoluta e um corpo capaz de desafiar os limites do possível. Mas o que pouca gente imagina é o preço altíssimo que muitos atletas pagam para alcançar esse nível de perfeição. Atrás de cada salto espetacular e de cada aterrissagem impecável, existe um risco real e muitas vezes silencioso. Para alguns, esse risco se transformou em tragédias que marcaram a história. Hoje eu vou te contar 5 histórias profundamente tristes, mas também cheias de lições. Histórias de ginastas que viveram intensamente sua paixão, mas tiveram suas jornadas interrompidas de formas cruéis. São relatos que chocaram o mundo, levantaram debates importantes e deixaram marcas permanentes no esporte. Helena Mukina, o talento que o sistema quebrou. Helena Mukina era considerada um fenômeno. Ainda adolescente, já era vista como a próxima grande estrela da União Soviética. Tinha uma combinação rara: elegância, ousadia e uma determinação que parecia não ter limites. Aos 18 anos, ela conquistou o título mais cobiçado da ginástica, o ouro no individual geral do Campeonato Mundial de 1978. Naquele momento, derrotou lendas consagradas, incluindo a própria Nadia Comaneci, que até então parecia intocável. Helena apresentava movimentos que ninguém ousava tentar. Inventava elementos, desafiava as regras da gravidade e mostrava que a ginástica estava entrando em uma nova era. Mas, junto com a glória, veio também um peso esmagador. Em 1979, ela sofreu uma fratura na perna, uma lesão séria que exigia tempo de recuperação. Mas com as Olimpíadas de Moscou se aproximando, esse tempo simplesmente não existia. A União Soviética não aceitava desculpas. O país precisava de medalhas em casa. Seus treinadores a pressionaram de forma brutal. O principal deles, conhecido pela rigidez quase desumana, tratava Helena como se fosse uma máquina. Ela mesma, anos mais tarde, diria que era como ser reduzida a um robô vivo. Mesmo lesionada, foi obrigada a treinar movimentos arriscados. Entre eles estava o Thomas Salto, considerado um dos saltos mais perigosos já inventados na ginástica. Helena dizia que tinha medo, que não estava pronta, mas ninguém a ouvia. No dia 3 de julho de 1980, há apenas 2 semanas da abertura dos Jogos Olímpicos, o pior aconteceu. Durante um treino, ela tentou o Thomas Salto, errou a rotação e caiu de cabeça no chão. O impacto quebrou seu pescoço e a deixou tetraplégica instantaneamente. Em um segundo, toda a sua carreira e todos os sonhos foram destruídos. O mais cruel foi o que aconteceu depois. Ao invés de oferecer apoio, a União Soviética tentou encobrir a verdade. Inventaram versões diferentes, dizendo que Helena havia feito o salto por conta própria, sem autorização, na tentativa de provar que ainda merecia estar na equipe. Até mesmo dirigentes internacionais repetiram essas mentiras. Helena ficou isolada, dependente dos cuidados da avó. Amigos se afastaram, e ela foi esquecida pelo próprio sistema que a explorou. Em uma entrevista rara, revelou que, no momento da queda, o sentimento que veio não foi de medo, mas de alívio. Graças a Deus, não vou mais para as Olimpíadas. Isso mostra o tamanho da pressão que ela carregava. Ela viveu ainda mais de 20 anos presa a uma cama. Em 22 de dezembro de 2006, faleceu por complicações da tetraplegia. Sua história se tornou símbolo do que acontece quando medalhas são colocadas acima da vida humana. Até hoje, o nome de Helena Mukina carrega o peso de uma denúncia. Nenhuma conquista vale a destruição de uma pessoa. Julissa Gomes. O sonho americano interrompido. Agora vamos para os Estados Unidos, onde a história de Julissa Gomes comoveu não só a comunidade da ginástica, mas todo o país. Nascida em San Antonio, Texas, filha de pais humildes que trabalharam como migrantes rurais, Julissa cresceu cercada por dificuldades, mas também por sonhos grandes.
Desde pequena, mostrou talento impressionante para a ginástica. Determinada e dedicada, se destacou rapidamente e conquistou uma vaga entre as melhores atletas americanas. Aos 14 anos, Julissa já era vista como uma forte candidata para as Olimpíadas de 1988. Ela encantava juízes com sua leveza nas barras e no solo, além da força e da postura impecável. Todos viam nela uma estrela em ascensão. Mas havia uma sombra em seu caminho: o salto Yurchenko. Esse salto é um dos mais complexos da ginástica. Exige uma corrida precisa, um giro para trás na tábua de impulso e uma transição perfeita para a mesa de salto. Mesmo ginastas experientes podem falhar, e Julissa nunca se sentiu totalmente segura com esse movimento. Seus treinadores sabiam disso, mas continuaram insistindo. Quanto mais difícil o salto, maior a pontuação. E o objetivo era claro: levá-la às Olimpíadas. No dia 5 de maio de 1988, durante uma competição em Tóquio, Julissa correu para o salto. No momento decisivo, escorregou no trampolim e perdeu o impulso. Em vez de completar o movimento, bateu com a cabeça no cavalo de salto. A queda foi devastadora. Seu pescoço quebrou e ela ficou paralisada do pescoço para baixo. Ela foi levada às pressas para o hospital, ainda consciente, mas só conseguia se comunicar piscando os olhos. Seus pais viajaram para o Japão devastados, mas esperançosos. No entanto, um acidente hospitalar tornou tudo ainda pior. O ventilador que a mantinha viva foi desconectado por engano. Isso causou danos cerebrais severos e a deixou em coma permanente. Julissa nunca mais voltou a acordar. 3 anos depois, em 1991, faleceu aos 18 anos. A tragédia dela trouxe mudanças. A Federação Internacional de Ginástica passou a permitir o uso de colchonetes em competições oficiais, que antes eram autorizados apenas em treinos. Mais tarde, o próprio cavalo de salto foi substituído por uma mesa mais larga e estável que reduziu significativamente os acidentes. Julissa não viveu para ver essas mudanças, mas sua história foi determinante para que outros ginastas tivessem mais segurança. Ela se tornou símbolo da luta por responsabilidade no esporte. Sua morte dolorosa mostrou que nenhum salto, nenhuma medalha e nenhum título valem o risco de destruir uma vida tão jovem. Christy Henrique, o peso invisível da perfeição. Enquanto Julissa enfrentava riscos técnicos, outra ginasta americana, Christy Henrique, lutava contra um inimigo silencioso e devastador: os distúrbios alimentares. Christy era pequena, mas cheia de força e talento. Ficou conhecida como ET, não pelo famoso personagem do cinema, mas pela expressão extra tough, extra resistente. Trabalhava duro, suportava dores e impressionava com sua precisão. Em 1988, quase conquistou uma vaga olímpica. Ficou a menos de 0,2 de diferença de realizar esse sonho. Mas naquele mesmo ano, um comentário mudou tudo. Durante uma competição internacional, um juiz disse a ela que precisava perder peso se quisesse ter sucesso. Essa frase foi como uma sentença. Christy passou a acreditar que nunca seria magra o suficiente, nunca seria perfeita o bastante. A partir daí, mergulhou em práticas destrutivas. Passou a comer apenas pequenas porções, a usar laxantes escondidos, a vomitar em segredo e a se exercitar compulsivamente. Mesmo quando seu corpo dava sinais de colapso, ela continuava. Internações se tornaram frequentes. Seus ossos estavam frágeis, os rins falhando, mas sua mente continuava presa à ideia de que precisava ser mais magra. Chegou a pesar menos de 30 quilos. Não tinha mais energia para treinar, mas também não conseguia se libertar da doença. Em 26 de julho de 1994, seu corpo finalmente não resistiu. Christy morreu aos 22 anos, deixando o mundo em choque. Sua morte escancarou uma realidade incômoda. A ginástica, por muito tempo, priorizou uma estética irreal, pressionando jovens a se sacrificarem para manter um corpo que parecia ideal.
Depois dela, começaram campanhas de conscientização, palestras e mudanças de mentalidade. Mas, para Christie, já era tarde demais. Ela se tornou um símbolo da luta pela saúde mental e pela valorização do bem-estar acima da aparência. Sua ausência continua sendo lembrada como um alerta. Atrás dos sorrisos nos pódios, muitos atletas travam batalhas invisíveis que podem ser ainda mais letais do que as quedas nos aparelhos. Samantha Sério, a queda que virou renascimento. Mais recentemente, já no século XXI, outra história chocou o mundo. A de Samantha Sério. Ginasta da Universidade de Auburn, ela era exemplo de disciplina e inteligência. Além de brilhar no esporte universitário, estudava engenharia aeroespacial e já tinha um emprego garantido em uma das maiores empresas do setor. Samantha tinha tudo: talento, carisma e um futuro promissor dentro e fora do ginásio. No dia 5 de abril de 2019, durante uma competição regional em Baton Rouge, Samantha entrou no tablado pronta para encerrar sua carreira em grande estilo. Mas em uma aterrissagem mal calculada de um salto duplo, sofreu uma lesão assustadora. Os dois joelhos se deslocaram ao mesmo tempo, rompendo diversos ligamentos. A cena foi tão chocante que deixou o ginásio em silêncio absoluto. O vídeo do acidente rapidamente se espalhou na internet, mas Samantha fez questão de se posicionar. Disse: "Minha dor não é entretenimento." Sua fala virou um chamado para repensar a forma como consumimos tragédias online. Mesmo com o fim precoce de sua carreira esportiva, Samantha mostrou resiliência impressionante. Poucos dias depois, anunciou sua aposentadoria com uma mensagem emocionante. "Depois de 18 anos, estou deixando a ginástica." Decidiu se concentrar em seus novos objetivos: se casar, se recuperar e seguir a carreira de engenheira. Hoje, ela trabalha no setor aeroespacial, provando que uma queda, por mais dolorosa que seja, não define o futuro de ninguém. Sua história virou inspiração para milhares de jovens que aprenderam com ela que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Melanie Coleman, o acidente inesperado. E chegamos à história de Melanie Coleman, uma jovem que não apenas brilhava na ginástica, mas também conquistava todos com sua humildade e generosidade. Estudante de enfermagem e atleta da Universidade Estadual do Sul de Connecticut, Melanie já tinha colecionado prêmios e reconhecimento, mas era lembrada principalmente pela forma carinhosa como tratava todos ao seu redor. No dia 8 de novembro de 2019, durante um treino comum em um ginásio da cidade de Hamden, ela estava praticando nas barras assimétricas. Não era um momento de competição, não havia pressão de público. Era apenas mais um treino de rotina. Mas, em um descuido, Melanie escorregou e sofreu uma queda grave. O impacto causou uma lesão na medula espinhal. Ela foi levada ao hospital e recebeu todos os cuidados possíveis, mas a lesão era irreversível. 2 dias depois, em 10 de novembro, faleceu aos 20 anos. A notícia abalou profundamente a comunidade da ginástica. Amigos, colegas e até pessoas que nunca a conheceram se mobilizaram para apoiar sua família. Campanhas arrecadaram milhares de dólares e homenagens se multiplicaram em todo o país. A morte de Melanie chamou atenção para um fato duro. Mesmo com protocolos de segurança, a ginástica continua sendo um esporte em que o erro de 1 milímetro pode custar a vida. Sua história reacendeu debates sobre a necessidade de aumentar ainda mais as medidas de proteção e reforçou a ideia de que atletas não são invencíveis. Para honrar sua memória, sua família criou bolsas de estudo destinadas a jovens atletas, garantindo que seu espírito de dedicação e amor ao esporte continue inspirando gerações futuras. Essas 5 histórias, Helena Mukina, Julissa Gomes, Christie Henrique, Samantha Sério e Melanie Coleman, mostram o lado que poucos conhecem da ginástica. Por trás do brilho das medalhas e do espetáculo das competições, há riscos invisíveis, pressões desumanas e batalhas silenciosas.
Cada uma dessas mulheres deixou um legado. Mudanças de regras, reflexões sobre saúde mental, debates sobre segurança e a lembrança de que nenhum título é maior que a vida humana. O esporte é belo, mas também cruel. E essas trajetórias servem como lembrete de que por trás de cada salto existe um coração batendo, uma pessoa sonhando e uma vida que precisa ser respeitada.